Olá a todos, está começando mais um programa 100 Ponto, uma realização da CUT do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindibancários de Porto Alegre. Estamos no Estúdio Hall, aqui na Rua da Ladeira, na sede do Sindicato dos Bancários. Ao meu lado, Ciro Ferreira, músico e sociólogo, dividindo essa bancada. Prazer, Ciro. Prazer, Guilherme. Prazer estar nessa edição do 100 Ponto. E temos conosco hoje, para discutir a soberania, para falar sobre a água, esse elemento tão importante, central da vida, Ana Medeiros, bailarina de flamenco, professora, dona da companhia La Negra, escola de dança, Prêmio Açorianos, e o Arilson Vinci, né, diretor, presidente do Sindiágua. Vamos começar com a Ana, então. Ana, 25 anos de trajetória de popularização do flamenco no Brasil, um país de língua portuguesa, né, na cidade de Porto Alegre, Prêmio Açorianos, falando sobre água. Já de arrancada, queria que tu falasse um pouco sobre esse espetáculo, Mulheres de Água, e depois a gente vai adentrar esse assunto também do flamenco negro, da popularização da cidade de Porto Alegre. Um prazer, Ana. Como é que é para ti? Prazer é meu, queridos, por esse convite. Sim, o espetáculo Mulheres de Água estreou em 2020, em janeiro de 2020, quando não sabíamos nada da pandemia. Éramos felizes e não sabíamos naquele momento. E depois, em 2021, ganhamos um edital da Marco Polo. E aí o desafio foi, em plena pandemia, como produzir arte. Tivemos a ideia de fazer de um espetáculo de cena uma videodança, e a partir desse espetáculo videodança o elenco dobrou. Fomos depois, em 2021, também agraciados com o edital do CHC, que é o Teatro da Santa Casa, e fizemos esse mesmo espetáculo aí com o dobro do elenco de maneira híbrida, online e presencial para poucas pessoas. E desde então estamos com 8 apresentações desse espetáculo lindo que fala sobre mulheres de água, né? Mas é um espetáculo com a linguagem flamenca, mas a gente também não pode esquecer que o elenco é brasileiro e surenho, do sul do Brasil. Então, isso é uma característica muito grande no meu trabalho, né, no nosso trabalho da companhia. Então, a gente versa sobre essas águas profundas e tão necessárias e essenciais para o ser humano, relacionando com sentimentos, relacionando com a profundeza, né, das dores e das alegrias também, e trazendo para o hoje essas manifestações mais na perspectiva feminina. Certo. E para quem começou a assistir o nosso programa, deve estar meio confuso, né? Mas espera aí, a Arilson do Sindiágua, a Ana da Dança Flamenca, e esse é o 100 Ponto, né? A princípio parece tudo muito desconexo, mas a gente vai estabelecendo pontes, né? E o nosso programa é marcado pela defesa da soberania dos povos, do direito à cidade e do direito a questões fundamentais, né? Mais do que básicas, fundamentais como a cultura e a água. Arilson, tu, enquanto presidente do Sindiágua, vem travando aí uma luta sem quartel, sem pedir quartel, né? Sem trégua, de certo modo, contra o governo Leite, que está com esse projeto de vender a Corsã, né? Ela foi a leilão em dezembro do ano passado, mas ele não consegue efetivar essa venda, né? Como é que está essa peleia? Pois bem, Guilherme, obrigado pelo convite do 100 Ponto, também cumprimentar o Ciro, em especial a Ana, que está aqui do nosso lado, que traz também um pouco, deixar um pouco mais leve o nosso ambiente, que é a questão dessa luta pela água, que ela é uma luta muito forte e muito, nesse momento, a gente pode dizer, até perigosa para quem está no lado contrário a essa situação, porque todos nós sabemos, né, o que se envolve esse mercado chamado água. O mundo todo está desprivatizando. Esse é um termo que a gente mais usa para dizer o seguinte: estamos passando da iniciativa privada para o público, porque não deu certo a privatização. Aliás, nenhuma privatização no mundo dá certo, de coisa alguma. Muitos vão dizer, mas o telefone deu certo. Não, o que tem dentro dos aparelhos hoje é a tecnologia, não é a melhoria da linha telefônica, e sim a tecnologia. Então, mas com o telefone eu fico sem 1 semana, 2 semanas, se bem que hoje em dia está meio complicado ficar até sem telefone.
mas sem água nós não vivemos mais do que 24 horas confortavelmente. A partir daí, nosso corpo começa a ter problemas e esta é a nossa luta principal. Que a água não se torne uma simples mercadoria. Pode parecer, e somos acusados disso, fazer uma luta corporativa, também é. Também é, a gente não nega isso. Agora, o Arilson e os 5.700 funcionários da Corsã, vamos trabalhar em algum lugar. Agora, nós vamos ter dinheiro para pagar água? Essa é a nossa luta maior. E por trás de uma privatização da Corsã, veio um projeto de lei, lá ainda da época do Temer, que queriam, com as medidas provisórias, mercantilizar a água. Depois, com o ex-presidente Bolsonaro, que simplesmente jogou a água na privada, a gente diz que ele jogou a água na privada com a lei do saneamento, e aí, por trás disso, tem figuras muito emblemáticas da política brasileira. Tasso Gereissati, que por sua vez cria Eduardo Leite, que o Tasso é interessado. Nós lá chamamos ele e continuamos chamando. Hoje já não é mais senador, mas senador Coca-Cola, porque ele é o dono da Coca-Cola na América. Então ele precisa de água. E dele tem um projeto que é Mercados da Água. O que significa isso? Que se eu tiver dinheiro, eu vou ali, compro um pedaço do rio e aquele pedaço é meu. Modelo chileno. É no Chile que isso acontece. Você tem mercado da água. Então, você paga aquele pedaço é teu para sempre. É isso que nós estamos discutindo. E junto com todo esse... Aí vem a questão, privatização da Corsã, para levar esgoto para cidades, tratar esgotamento sanitário. Pura balela do governo Leite. Mentira, Leite. E nós estamos disputando isso com a sociedade. A sociedade não quer a privatização da Corsã. É bem verdade disso. Agora, no debate político, esse assunto ele passou meio à margem e o Leite foi reeleito, mesmo privatizando a Corsã. E hoje, a nossa disputa é nos tribunais. E os tribunais que vão ter a autoridade de trancar ou não esse leilão. E nós estamos aí no meio desse fogo cruzado todo aí. Às vezes a gente se pergunta como é que está essa história da opinião pública. Tu coloca enfaticamente que as pessoas são contra a privatização. Eu sou um que concordo com isso. Acho que quando se entende toda a dinâmica disso, tu pegar um pedaço de rio e transformar numa coisa particular, onde manda quem tem mais grana, né, mais recurso, é um completo absurdo. Só que não chega às vezes isso, né? As pessoas entendem, sei lá, a privatização ela vai facilitar o caminho para o saneamento básico chegue onde ainda não chegou, por exemplo, através de uma parceria público-privada. Esse é o discurso, né, que o Leite dá, o discurso que se dá aqui no DEMAI também, né, nos processos de privatização que vem sofrendo agora. E eu fico pensando em que papel cumpre a cultura no meio disso, no meio da construção dessa narrativa popular, no meio do avanço nesse debate, né? E aí, por isso, eu retomo, daqui a pouco, a gente pode entrar na história da Ana com esse espetáculo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, a gente tem até um trecho do vídeo do Mulheres de Água, e que tu falasse um pouquinho sobre ele, né? E sobre agora que a gente falasse um pouco sobre as gurias, o pessoal que trabalha contigo, né? E nesse papel de tá colocando o discurso sobre a água apropriado das classes populares e formando opinião pública, né? Para que a gente possa debater essa, né? Como é que o pessoal vê o processo de privatização mesmo e a soberania da água, né? O flamenco é um caldeirão cultural, né? E é uma arte, eu gosto de brincar, que é uma street dance, é uma arte da rua, do povo. E as pessoas se admiram quando eu falo isso, sabe? Como assim uma arte do povo se a gente vê tão elitizado a prática do flamenco, né? Para tu dançar flamenco, tu tem que ter um sapato de R$1.000, um sapato todo específico. Geralmente as academias, né? Segregam. E, na realidade, isso é um pecado, porque as letras, toda a liturgia que eu falo da arte flamenca, ela corre em torno da arte popular, da arte da rua, da arte dos excluídos. Na minha companhia, a gente tem uma premissa, né,
de trazer o flamenco, o negro para o flamenco, que também é um dos constituintes do flamenco, tanto na música quanto na dança, enfim, e que foi silenciado num determinado momento. A gente tem bailarinas na companhia pretas, e por si só, o flamenco, no decorrer da sua trajetória, ele dá muito protagonismo para a mulher, né? E também essa voz da mulher também é importante, né, para toda uma sociedade. Esse espetáculo em si, em específico, ele versa sobre a relação do Brasil com esse flamenco, né? Então a gente tem Assum Preto. Vamos dar uma olhadinha nele, Ana. Vamos. No Mulheres de Água, aquele que aparecia as gurias de branco ali. Esse vídeo anterior. Esse. Aí, e eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre só quem é a turma que está contigo. Eu vi que tem a Emily Borghetti ali. Claro. Então, bailarinas da companhia La Negra Cia de Arte. Emily Borghetti, a Ana Cândida de La Campaneira, a Patrícia Correa, La Paloma, Thaís Virgínia, La Sol, Lumeira, e também não está nesse espetáculo, mas também faz parte da companhia Bianca Benevenuto, Senhora Flamenca. E, enfim, também a gente fala sobre etarismo nessa companhia, porque tem várias idades compondo essa companhia, tanto eu com 46, quanto a Thaís com seus 20 e poucos anos. A gente consegue ter também essa visão de vários corpos, de cores, de idades, de vivências diferentes, que trazem esse colorido para uma companhia de dança. Também tirando aquele estigma, né? Só pode ser novinha para dançar, né? Um flamenco é uma arte popular e uma arte agregadora, né? Para ti, Arilson, nessa batalha de narrativa aí, travada pelo governo, com a comunicação, como é que é para ti um podcast como o nosso, poder chegar aqui e falar um pouco, se comunicar com a opinião pública, né? Que, como, se a gente pode convencionar chamar assim, né? Aliado com toda essa pauta da cultura, com como a gente consegue se potencializar, né? Como forças. É muito bom estar aqui. Quanto mais pessoas tomarem conhecimento da nossa pauta, da dança do flamenco, que eu sempre via na TV, mas agora estou ao lado de uma dançarina. E outra, Mulheres de Água. Eu não sei se eu acertei, né? Mas Mulheres Perfeito. de Água, alguma coisa nesse sentido. Porque aí nós temos que trazer para dentro das famílias. Quem mais sofre com a falta de água? É o homem? Não, é a mulher. Porque o homem sai para a rua, vai para o seu trabalho, sei lá o quê. Quando chegar em casa, ele quer ver as coisas certas. Muitos vão pegar lá seu controle da televisão, vão sentar e vão dizer, o chimarrão está pronto. A mulher, se não tiver água durante o dia, e é isso que nós temos que ver também, quem mais vai sofrer na sociedade com a falta de água, com a falta de acesso à água, são as mulheres e principalmente mulheres pobres. E isso a cultura, se trazer para as pessoas mais carentes, trazer esta preocupação de que você privatizando uma Corsã, você privatizando o DEMAI, que está em vias de fato, se a Corsã der certo, a privatização, para eles, na sequência, o DEMAI vai também para a privatização. São as mulheres da periferia que vão sofrer. E isso é muito importante que a gente diga para a sociedade. Então, é muito grato nós estarmos aqui discutindo com segmentos diferentes, porque nós vamos atingir mais público. Só eu falar para o meu pessoal da Corsã ou para quem está envolvido, ele vai sim surtir um efeito. Agora, quando nós começarmos a entrar em outras plataformas, outros movimentos sociais, nós vamos atingir muito mais pessoas. E é isso que nós precisamos, trazer as pessoas para este debate. Porque depois que privatizou, meu amigo, aí você foi. A gente sabe disso. É aumento de tarifa na veia. O que significa aumento de tarifa? É menos dinheiro para comprar comida porque eu vou ter que pagar água. Porque até sem comida eu dou um jeito. Um dia eu passo 100, 200, mas sem água, eu já disse isso há pouco,
não tem como ficar. E aí eu vou ter que começar a trabalhar mais. E trabalhar mais é menos qualidade de vida para mim e para minha família. É menos tempo com a família, é menos tempo com a minha esposa, é menos tempo a esposa com o marido, com as filhas, com os filhos. Então, nós temos que trazer todos para a mesma sintonia, quem, claro, defende esse nosso lado. E são muitos, como eu já disse aqui, a Corsã tem 80% de aceitação do seu trabalho. E esses 20% que sobram, apenas 4% querem privatizar a Corsã. O resto do Estado, todo está com a Corsã pública. E isso é importante que se diga. Mas, infelizmente, os candidatos que nós tínhamos no segundo turno, principalmente da eleição, eles, como os dois estavam mais na linha de privatização, eles pouco tocaram, ou quase nada tocaram em cima desse assunto. Então, nós hoje estamos sofrendo uma consequência da nossa eleição lá em 2018, que reelegeu agora em 2022, infelizmente. Certo. O que a gente vê quando tem esse ataque, por exemplo, à Corsã, né, a linha que está por trás, a linha editorial desses caras, né, é o liberalismo. O servidor público é privilegiado, olha como ele tem muito mais direitos do que o trabalhador da iniciativa privada. E a gente vê que esse discurso liberal não vem só para o servidor, né? Muitas vezes vem para a cultura também. Agora querem mamar na Lei Rouanet. E aí o que a gente vê nos protestos dos Verde e Amarelo? É só o hino nacional, né? Não tem uma cultura flamenca, por exemplo. Tu enxergas, Ana, o teu trabalho, a tua trajetória, como também uma forma de resistência? Com certeza. Por ser uma arte que não é brasileira, né? Eu trago para o Brasil essa arte e mesclo com qualidades minhas, da minha geração e do chão onde eu piso, né? Mas é uma arte espanhola, né? Que vem da Espanha. O que acontece? Mas é uma arte que é contemporânea. Eu não posso apagar o que eu sinto na pele de racismo. Eu não posso apagar o que eu sinto na pele como mulher, né? De ter menos oportunidade, de ganhar menos, tudo. E isso é a minha arte, pelo menos a arte que eu acredito, é um espelho do que a gente vive aqui na sociedade, né? É importante também conhecer, prestar atenção na história e fazer de acordo com isso. Né? Se é uma arte popular, eu vou falar de questões populares, de questões do hoje, daqui. Eu não vejo uma arte desgarrada disso. Né? O meu ato político, quanto artista, é trazer para a cena isso. Por exemplo, o Flamenco Negro. É um espetáculo que o elenco é único, exclusivamente negro. É o primeiro espetáculo com elenco negro. Até na Espanha não tem um espetáculo de dança flamenca com elenco todo. Somos vanguarda, então, Ana? Somos vanguarda. Estamos entrando na universidade através de artigos sobre esse espetáculo, que versa não só o corpo negro bailando flamenco e bailando bem, não deixando de ver nada, mas também, muito importante, um espetáculo denúncia, que fala de cenas de racismo dentro da cena da arte, né? Quando alguém te olha e fala, tu está destoando, a tua cor de pele com o teu figurino está destoando, vai lá para a última fila. Tu tem certeza que tu quer dançar? Ou tu vai ter que fazer uma escova para dançar, porque esse cabelo crespo não é flamenco. Né? Ou não pega sol nos meses que antecedem o espetáculo. Ou compra um sapato novo. Nego é foda mesmo, né? Opa, não falei um palavrão, mas enfim. Quando ganha um dinheirinho, vai logo comprando um Adidas, desqualificando isso. O que acontece nessa situação? O bailarino ele é forçado a acreditar que ele não é pertencente àquele ambiente, e ele é por direito. Assim como a água é um bem que é da população, que é um bem vital, a arte também, estamos falando da mesma coisa. A gente precisa da arte também para sobreviver, e a gente precisa se enxergar no palco, na cena, também para se sentir pertencer. Né? Então, eu acho que a gente está no mesmo caminho. Nesse embalo, então, compondo essa coxa de retalhos aqui do programa, né? Entre a leveza da cultura, a dureza da luta, quando eu vejo as estatais como a Corsã, eu não consigo deixar de pensar
que agora, nesse processo de privatização, uma das coisas que está barrando a venda da estatal é justamente o fato de não terem colocado os trabalhadores na conta, né? Como é que é essa história, Arilson? É verdade. O trabalhador, e a Ana falou bem aqui, eu não consigo acreditar que isso ainda exista, Ana, o que tu colocou aí, mas eu não consigo sofrer isso, entende? Eu não sofro isso. Agora, quem sofre na pele, olha, deixa a gente revoltado aqui. Mas quanto aos trabalhadores, o Guilherme falou antes, e agora você também, Ciro, que nós somos os vilões. Nós somos os vilões. Desde o início desta campanha da privatização, e aí eu vou colocar uma palavra que vocês colocaram aqui, que a Ana está resistindo e nós também estamos resistindo. A nossa morte anunciada pelo Leite era já em outubro de 2021. Nós estamos aí chegando em 2023, e se Deus quiser, nós vamos chegar outubro 23, 24, 25, 26 e vamos derrubar esta privatização na base da resistência. Porque o que eles disseram desde o início? Os trabalhadores, primeiro eles chegaram atacando nossos trabalhadores. Sempre nós, assim como foi com a CE, Sulgás, na CRT antigamente, no Zero, sempre. Numa privatização, o vilão é o trabalhador, o vilão é a ação judicial, o vilão é isso, o vilão é aquilo, mas sempre em cima dos trabalhadores. E o que é que nós, como Sindiágua, nós fizemos nesse período todo? Em momento algum você viu nossa diretoria ou nossa linha bater contra esta gente que bate nos trabalhadores. Nós nunca falamos do nosso trabalho. E vocês já ouviram eu dizer aqui que eu vou trabalhar em qualquer lugar. Na pior das hipóteses, como eu moro em Capão da Canoa, eu vou vender picolé na praia para sobreviver. Nós não estamos preocupados, sim, com o nosso emprego, mas nós queremos algo mais do que isso. Nós queremos conseguir pagar a água depois. Isso é dignidade. Isso é soberania. Isso é eu chegar em casa, ter condições de abrir a torneira e tomar um copo d'água, tomar banho, lavar minha roupa. Não como em outras cidades que eu tenho que escolher. O Chile, que é um modelo de privatização que o Paulo Guedes usou, um modelo de privatização que aqui está sendo usado, que não está sendo dito para a sociedade, mas aqui está sendo usado, as pessoas têm que escolher entre lavar roupa e fazer comida. As pessoas têm que sentar num baldinho, no cantinho, e fazer as suas necessidades para jogar no final do dia no vaso sanitário para puxar uma vez a descarga. É isso que é uma privatização da água no modelo que está sendo proposto aqui. E a EGEA, que vai pegar a Corsã, tomara que não, mas ela que ofertou, a única empresa, aliás, que esteve no leilão da Corsã, ela vai pegar todos os municípios. Vai pegar todos, porque isso está escrito. Porque a privatização, as metas de saneamento têm que ser buscadas em todos os municípios. Então, eles vão vir fazer a parceria público-privado, como são bonzinhos. Como são bonzinhos. Durante 20 anos não teve um centavo em saneamento. E eles não vieram. Eles estavam aí, eles não vieram para nos ajudar. E o trabalhador da EGEA, e agora entrar na parte dos trabalhadores, que essa é uma ação histórica aqui no estado do Rio Grande do Sul e inédita no país. A única privatização do país que colocou os trabalhadores para dentro foi esta aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos uma ação, temos uma liminar no Tribunal do Trabalho que a Justiça quer saber para onde é que vai o trabalhador depois. E isso nós estamos discutindo lá. Só que a Metrosul, que é a subsidiária da EGEA aqui, aliás, uma coisa que nós temos que dizer, quem comprou a Corsã não foi a EGEA, aquela dos bilhões e bilhões e bilhões. Foram duas empresas que têm juntas o capital social de R$6.000. R$6.000. Esses compraram a Corsã. E a Metrosul, que também é uma subsidiária da EGEA, ela paga um pouquinho mais do que o trabalho escravo que pegaram em Caxias. Só um pouquinho a mais. Só que com a liberdade. O Arilson ganha seu salário e vai lá, compra no mercado que quiser. Lá eles foram obrigados a comprar no mercadinho da esquina, naquele grupo que mantinha aquelas pessoas como escravos. Óbvio que eu estou exagerando no exemplo. Mas as pessoas não ganham para sobreviver, elas estão ali de passagem. E é essa qualidade que o Leite quer entregar para a sociedade gaúcha? Eu acredito que não. Então, a Justiça diz o seguinte, os trabalhadores, o que vocês vão fazer?
vão continuar com eles, qual é o salário desses trabalhadores? E se demitir todo mundo, qual é o impacto que isso vai causar na vida dessas pessoas? E mais, nós temos 4.300 pessoas na nossa fundação, que é nosso fundo de pensão. O que significa isso? Para onde é que essas pessoas vão ser colocadas? Porque a IGEA comprou junto essas pessoas, só que ela fez o quê? Essas pessoas têm aposentadoria por resto da vida. Ela disse, não, eu vou mantê-las por 10 meses, a proposta deles. 10 meses. Para onde é que vai essa pessoa que tem 80 anos de idade que não consegue mais trabalhar? Vai ser jogada na rua? 10 meses passa rápido, é menos de um ano. Então, tudo isso está sendo discutido e nós vamos vencer essa batalha. Tenho convicção de que o Sindiágua, a sociedade gaúcha, a cultura gaúcha, os movimentos sociais vão vencer esta batalha contra essa entrega da água para a iniciativa privada. Certo. O que a gente vê é que essa ideologia neoliberal, ela também está entrando na mente das pessoas, né? E muitas pessoas entram nessa onda de que o público não presta, tudo que é o servidor público é um privilegiado, é um marajá. E, ao contrário do que falam, a gente tem, por exemplo, empresas como a Corsan, que no mês da sua venda, né, em dezembro de 2022, recebeu o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, considerado o Oscar, né, do setor no Brasil. Assim como a gente tem também aqui a Ana, super premiada, que contesta, né, essa questão de que só o que é privado é bom, só o que o mercado vende é bom. Não. As pessoas, seres humanos, fazem coisas muito boas, né? E aí gostaria de te ouvir então também, Ana, e pedir também para colocar algumas imagens aqui da nossa dançarina de flamenco e professora, e tu comentar um pouco também sobre esses prêmios que tu recebeste, quais foram os mais significativos para ti, e como é que tu vê também a importância deles enquanto um reconhecimento, né, da sociedade de que o público, de que o que o ser humano, pessoas como tu fazem, é necessário e é muito bom. Bom, eu sou arquiteta de formação, pós-graduada em processos criativos, e sempre aquela luta, quando me perguntam qual é a tua profissão, eu falo, bailarina. Artista? Não, ai que lindo, mas o que tu faz mesmo para sobreviver? Eu sou artista, eu sou bailarina. E realmente não é uma nem duas vezes. Porque as pessoas têm a visão da artista como algo muito idealizado, muito volátil, né? Mas não, é um trabalho concreto que gera emprego, né? A gente tem uma cadeia de geração de emprego, tanto iluminador quanto cenógrafo, enfim, muita gente depende também dessa arte do entretenimento. E é óbvio que esses prêmios são ótimos para te qualificar, para te colocar, né? Mas são 25 anos de trajetória, na sua maioria de maneira independente, né? São poucos os editais que a companhia CIA de Arte Laneira ganharam, né? Ainda estamos à margem, mas existe uma característica muito importante, tanto no artista quanto no sindicalista, eu acredito, que é a persistência, a resistência e um poder de idealizar, de sonhar e de ver que o seu trabalho é maior do que a si mesmo, né? Que vai atingir uma população muito carente de arte, de vida, assim como a água é um princípio vital para nós. A arte também, a gente precisa ter esse alento no espírito e no corpo para conseguir seguir lutando, seguir trabalhando como tu trabalhas, tanto num rádio quanto num espetáculo de dança. Isso faz a gente seguir em frente nessa luta. Ser artista não é fácil. Mas eu não me imagino de outra maneira atuando na sociedade. E nem nós te imaginamos, Ana. Olha só, são 25 anos e eu estava observando aqui, o Guilherme te fez a pergunta antes, direcionada sobre os prêmios, mas a gente tem tanta coisa para falar, tem tanta beleza para ser vista do teu trabalho, da tua trajetória. E eu fico pensando nessa coisa da resistência, da persistência, né, da gente insistir naquilo que a gente acredita que é o nosso propósito,
que os teus prêmios açorianos, né, de melhor bailarina em 2012, de destaque flamenco em 2017, melhor espetáculo em 2021, eles vieram, tu tem 25 anos de trajetória, mas eles vieram justamente nessa última década, né? Exato. Então eu acredito que o último deles o mais recente deles em 2021, né? Então foi anteontem, né, no curso da história. E então eu fico pensando nisso, né? Na resistência mostrando ali na frente, né? Tu ficou daqui a pouco 10 anos, 15 anos pensando, tá, onde é que tá indo isso, né? E ouvindo desaforo, que nem tu falou, de vai pro final da fila e não pega sol aqui, faz uma escova nesse teu cabelo e vamos lá. Não, olha aqui, ó, eu sou La Negra de Porto Alegre, imprimindo flamenco popular e negro nessa história. Nos fala um pouco sobre os prêmios, sobre como é que foi essa celebração pra ti, esse triunfo. Ai, foi lindo, mas eu acho que o principal prêmio eu ganhei ano passado, que foi um espetáculo, Elevação, Eu no estava teatro lá. Então tu Vi pode ele, me lembrar. emocionei pra caramba. Um Teatro São Pedro lotado. Depois, no final do show, uma chuva de flores, assim, foi lindo. E com participação de flamencos de todo o Brasil. Para uma mulher preta, né, tá em cena e ser reconhecida essa trajetória de 25 anos, ser celebrada e também inspirar tantas outras. Eu acredito que várias pretinhas que me veem dançando, vem a Patrícia, que é outra bailarina preta na minha companhia, elas vão olhar aquilo como uma possibilidade. Quando eu comecei, não existia isso. Então, isso já é uma missão de vida para além. Outro também, missão de vida é ter um centro cultural independente, totalmente independente, que é a Cia de Arte La Negra, que é naquela escadaria toda colorida, aqui do Centro Histórico, aqui pertinho. E ter um sistema de bolsas para pessoas carentes, popularizar esse flamenco. Tu tem na tua escola um sistema de bolsa para pessoas carentes, ali na escadaria entre a Duque e a André da Rocha. Exatamente, todo ano tem uma seleção e de maneira independente, sem nada de poder público ali atuando, né? Gostaria de ter esse, porque seria, eu já dou retorno para a sociedade, espontaneamente. Imagina se tivesse esse plus a mais, né? Mas aprendi na vida que sentar e esperar não faz parte. A gente tem que botar em movimento. Mas é uma pena isso, porque poderia alcançar muito mais gente. E a arte é algo essencial. Imagina na água. A água é inconcebível que eu não tenha ela à disposição. Quando a gente fez esse espetáculo Mulheres de Água, a gente fez uma pesquisa bem grande, com elenco, pelo menos, né? E a percepção artística da água, do ventre materno, né? Da gente ser 80% água, e de vivenciar, principalmente nas cenas da videodança, essas águas, né? A gente estava sempre em contato e ter isso abundante. E isso daí é uma dádiva que, às vezes, quando a gente tem, a gente não percebe. A gente só vai perceber quando a gente perde. Então, não vamos esperar perder para valorar. Assim como os artistas. Não vamos esperar o artista desistir, né? Ou a arquiteta aqui voltar à arquitetura e largar a dança, porque esse vazio, essa lacuna que vai deixar um projeto artístico ou a privatização da água, não tem como voltar atrás. Não tem. Certo. Olha aí, os pontos de encontro estão aparecendo, né? Os danos são muitos se a gente deixar acontecer. É muito dano para depois corrigir, enfim. Verdade. Desculpa, não, capaz, isso faz parte do podcast. A ideia, a linguagem também é a conversa ir fluindo, né? Mas, Arilson, Ana, também, para quem está nos assistindo, esse nosso projeto, o podcast, o 100 Ponto, ele tem uma linha editorial, né? A gente trabalha com conceitos. Por exemplo, se a gente for ver a Zero Hora, ela tem uma linha editorial a favor da privatização. Então, tu vai ler o editorial da Zero Hora, sempre vai ser venda Corsã, venda CE, e assim vai, né? E o nosso programa, dentro da nossa linha editorial, tem a questão da soberania, tem a questão da resistência, né? Essa resistência que a Ana falava agora dentro do Flamengo, dentro da cultura, e que o Arilson, via Sindiágua, também vem fazendo. E tão com um importante capítulo também dessa luta, Arilson, que a gente gostaria de te ouvir,
que é quanto à questão da CPI da Corsã, né? Que peta isso? Vai sair? Olha, parece piada, mas os deputados se venderam por cargos, principalmente os do centro, mais centro-esquerda. Os da esquerda assinaram a CPI, são 14 deputados que assinaram a CPI, que pega o PT, PSOL, PCdoB. Agora, com todo o respeito, independente de partido, né, que cada um pode ser verde, amarelo, vermelho, azul, cada um faz o que quiser da sua vida. Agora, o PSB e o PDT, que seriam partidos que se dizem de esquerda, um até tem o nome socialista no nome, e o outro democrático, trabalhista, que vem de uma raiz, pelo menos de centro para a esquerda, simplesmente estão no governo Leite, seriam a diferença nesse processo todo. Para você ter uma ideia, nós podemos contar com o PL e não com o PDT. Fala mais essa contradição, porque ela é muito interessante. Pois é, aí que está. O PL se demonstrou interessado não na defesa da Corsã Pública, porque eles nos disseram isso e eu vou ser muito claro. Eles disseram, não, nós somos favoráveis à privatização, mas não esta privatização, porque isso aqui é dizer que é um roubo é muito, muito forte, porque eles não disseram isso, mas eles deixaram de ter, não, 4 bilhões de reais para uma companhia que tem contratos, a média de todos os contratos da Corsã são mais 20 anos de contrato. E ela vai arrecadar, nesses 20 anos, mais de 120 bilhões de reais. Você está entregando por 4. Isso é um absurdo. A Corsã agora essa semana, no início da semana, ou no final da semana passada, que agora não me lembro se foi sexta ou foi na segunda, ela anunciou um lucro de 411 milhões de reais no primeiro trimestre. Você está vendendo ela por 4. Se você colocar 400 milhões vezes 4 trimestres, dá 1 bilhão e 600 de lucro. Não é faturamento, não é arrecadação. É lucro, já descontados os investimentos. Então, é uma mina de dinheiro que, obviamente, nós estamos questionando. E a CPI, essa semana, que bom, os deputados finalmente conseguiram a quebra do sigilo em cima do processo da Corsã. É outro absurdo. Mas o deputado que for se habilitar a ver os documentos, ele não pode chamar o Sindiago e dizer, olha, os documentos são esses. Ele tem que permanecer no sigilo com ele. Outro absurdo. Estão calando o órgão fiscalizador do Estado, que é a Assembleia Legislativa. Entendeu? Então, e quando nós entramos com um processo para quebra do sigilo desta venda, a Corsã e o Estado foram lá e disseram, não, Justiça, não deem acesso aos loucos do Sindiágua, porque senão eles vão derrubar o leilão. Porque nós sabemos que tem coisa errada dentro daquele processo todo. Por isso que a Corsã e o Estado, eles se arrepiam a cada vez que sai uma nota do Tribunal de Contas ou alguém que quer quebrar o sigilo, porque nós sabemos que o preço que eles usaram para vender a Corsã é de 2021. Ajustado ali em março de 2022 para dizer, não, é de 2022. Gente, o leilão foi em dezembro. Então, você tem um ano todo de faturamento que tu não está no teu preço. Você tem uma imunidade tributária de 1 bilhão e 300 milhões de reais que está onde? Está no balanço da Corsã como passivo. Ou seja, está lá o dinheiro em caixa. Ah, mas vamos passar para o governo do Estado. Ah, meu amigo, então já deveria ter passado como dividendo. Está lá. Quem vai herdar isso? A EGEA. Olha só, como professor que sou, me preocupo com a galera que está nos ouvindo. Quando a gente fala, também me atordoou essa história, né, de que tu pega uma companhia que, pelas contas que tu fez ali, eu estava calculando por cima, mais ou menos 2 anos... E meio. Vamos ser justos com 2 anos e meio. Para pagar tudo que eles estão propondo como valor de venda. Esses 4 bilhões entra de lucro em 2 anos e pouco, 3 anos. É isso. Então explica para a galera, como, né, diretor do Sindiágua, de quem é o interesse em fazer essa coisa dessa forma. Quem é que lucra com isso? Olha, quem é prejudicado a gente sabe. O prejudicado somos nós. É toda a população.
Inclusive, este político que hoje se recusa a assinar a CPI, ele vai ser cobrado pelo seu eleitor depois. Mas quem tem por trás disso? Eu já falei no início. Tem um grande grupo empresarial por trás disso. Tem o Fundo Soberano de Singapura, é um dos investidores. Isso aí não é qualquer coisinha. Tem o Itaú que está por trás disso. Tem o Tasso Gereissati por trás disso. Porque ele não... A Corsã, eles descartam, eles querem o domínio da água. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Aquífero Guarani, que ali em Santana do Livramento, não é Corsã lá, mas eles vão abocanhar lá também, ou na região toda ali onde é Corsã, o Aquífero Guarani, tu cava 2, 3 metros, está aí. Está ali a água. Né? É isso que eles estão atrás. E esses são os verdadeiros interessados nesse processo todo. É a Ambev, que comprou a CE. Eu sei, o Lehmann é dono da Ambev, que é dono da Equatorial, que, por sua vez, comprou a energia do estado do Rio Grande do Sul, parte da energia do estado do Rio Grande do Sul. E por trás disso também vem a água. E daqui a pouco você tem as duas fontes principais da sobrevivência de um país, da soberania de um país, você tem na mão de quem? De grupos privados. E aí o Estado perde a soberania. Então é muito grave o que está acontecendo aqui. E aí você joga traz para dentro de Porto Alegre do DEMAI. O Melo está querendo fazer a mesma coisa aqui no DEMAI. Está querendo entregar o DEMAI. Olha, o DEMAI, se a Corsã tivesse o DEMAI, seria, ao invés de 411 milhões num trimestre, seria em torno de 600 milhões, 700 milhões, de tanto dinheiro que entra no DEMAI. Agora, vamos fazer obra, não vamos fazer obra? A Corsã hoje ela tem 70% de esgotamento sanitário já contratado ou pronto até 2030, não é nem 2033, tem que buscar 90%. Então, é um negócio muito bom para quem comprou. E o Estado. Nós fizemos um estudo evaluation, se eu estiver me alongando, pode me cortar, tá? Certo. O valuation é o preço da companhia, de 8 bilhões de reais. O Estado vendeu por 4. E aí foi feita uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa e o Estado foi lá e defendeu o 4. Foi lá e defendeu o 4. Agora, se eu tenho uma caneta, eu quero vender, o Guilherme diz que ela vale R$5. Você diz que ela vale 4. Aí a Ana chega e diz que ela vale 3. Aí eu vendo para o meu amigo por 2. E aí minha filha vai dizer, pai, tu é louco, o Guilherme vai pagar 5, tu vai vender por 2. Não, porque essa pessoa ela é mais competente, não sei o quê. Gente, cada um que tem um imóvel vai vender pelo preço maior. E o Estado está lá defendendo o preço menor. Tem comissão nessa venda, hein? Bom, aí olha, se tem comissão ou não, isso a gente não sabe. Agora, que tem muito interesse de destruir a Corsã e tomar conta da água do Rio Grande do Sul, isso tem. Isso tem. Tanto do governo do Estado, que já entrou com esse processo, porque se ele quisesse fazer a coisa certa, não traria uma pessoa do mercado financeiro. Nada contra quem está lá. Colocaria um ambientalista, um sanitarista para cuidar da água do Estado. Nós temos um economista que não entende nada de saneamento, mas entende muito de mercado e de bolsa de valores. O que a gente vê é que o sistema vai estrangulando, aí quem tem dinheiro, multinacionais vão fazendo negócios, o leite não sai dos Estados Unidos, empresas de fora começam a comprar direitos, né, do povo, então a gente acaba não tendo mais acesso à água, iniciativas da população acabam sendo sufocadas, mas a população resiste, né, seja através do sindicato e seja através de projetos como o teu, Ana, e a gente gostaria de te ouvir um pouco também dentro dessa linha de resistência, né, como é que é essa questão da tua escola de dança? É um sonho, né? Tu poder estar participando da formação de um pensar flamenco muito, muito particular. Eu tenho um lema: flamenco, arte de servir, desfrutar, libertar e humanizar. E dentro desse lema entra tanta coisa, né? Entra tanta vida, tanta força. Quem entra lá na CIA de Arte La Negra sente uma transformação. Transformação porque o flamenco é algo coletivo, né?
Quem conhece a arte flamenca sabe que o flamenco é a arte do agora. Tu tem que ter uma comunicação com os teus músicos, com o público, com quem está participando ali daquele momento, né? Bailarino flamenco ou bailarina flamenca também é instrumentista, toca um instrumento de percussão e age diretamente no fazer musical daquela cena, né? E tem que também se doar. A parte de tu servir não é à toa. Quando alguém a gente tem uma coisa muito característica do flamenco, que é a juerga, que é a roda flamenca. Então, todo mundo em roda, cada um vai no meio da roda, vai fazer um improviso, vai dançar, e todos estão ali ativamente participando através das palmas, da música, dos raleios, que são os gritos de incentivo, e da música também, na construção da música desses códigos. Todos são ativos ali, todos são importantíssimos naquilo. Ninguém consegue fazer flamenco sozinho. O flamenco só se concretiza no coletivo. E tu aprender a lidar com as pessoas, aprender a ser protagonista, mas ao mesmo tempo servir, isso te leva a muitas instâncias da vida e da sociedade também, né? De tu observar que tu não está sozinho no mundo, que tu faz parte dessa egrégora toda da humanidade e do ato artístico. Estava te ouvindo e me veio muito uma fala que a gente finaliza a videodança. Até convidar os ouvintes para acessar essa videodança, está à disposição no meu canal do YouTube, Ana Medeiros La Negra, que a videodança da Mulheres de Água termina. E se a tristeza tem dia, a tua força me guia, o meu caminho é o mar. E que me lancem as pedras, e Iemanjá faz areia para não machucar. Mas como, tu vai me dizer, é um espetáculo de flamenco? Como assim que tu coloca sincretismo, que tu coloca um ponto de matriz africana num espetáculo de dança flamenca, né? E não para por aí, né? Somos tu tá com o diversos. projeto do fado também, né? Fala um pouco mais dessas interfaces aí que tu abre nesse leque do flamenco, né? Exato. De ter comunicar com Iemanjá, com o sincretismo brasileiro, com música brasileira, com Alfonsina e Elmar, uma samba argentina, né, trazendo para essa linguagem, e agora essa novidade, o fado também. E é isso, a gente é o que a gente come. Eu gosto de falar com a minha companhia, nós somos o nosso arroz e feijãozinho bem temperadinho que a gente come. Não é a paella lá da Espanha, né? Mas somos isso. E vamos apresentar na nossa arte isso. Sonho Ibérico é o novo espetáculo da companhia Cia de Arte La Negra. Quero ir, já digo aqui. Perdeste o do São Pedro, perdeste o Elevação do São Pedro, agora tens de ir nesse, Guilherme. O Elevação vai ter um pocket agora no Noite dos Museus, no Força e Luz, às 20h15. Que dia? Pode assistir. Agora no sábado. No sábado. No projeto Noite dos Museus. E vamos aproveitar para convidar e anunciar a equipe que também está aqui com a gente, jornalista Matheus Pittini. Está convidado, Ana? Certíssimo. Só se ele levar a câmera para tirar fotos. Opa! A Fernanda ali também está operando. Olha, na mesa, as Fernanda. câmeras aqui nos ajudando, também convidadíssima. Maravilhosa. Mulher na produção, gosto disso. Mas esse espetáculo Sonho Ibérico é uma parceria com a Alma Lusitana, que é uma banda de fados, e a minha banda também, Jeff Lima e Sônia Bento, cante flamenco e guitarra flamenca, e tivemos a nossa mostra de processo na Casa Maria Lisboa, que é a única casa de fado do Brasil. Olha só que interessante, temos aqui em Porto Alegre essa dádiva, e estou tentando editais, não consegui passar em nenhum edital para esse Sonho Ibérico, mas vamos fazer de maneira independente, né? Com mais luta, sim, mas vamos fazer. É um espetáculo lindo, de música ao vivo, que fala sobre justamente tudo que tu está falando, no que diz respeito à tua luta e no que diz respeito à minha luta, né? Que é realmente trazer para a população o que é do povo. O flamenco é algo popular e o fado é algo popular. E o que a gente vê hoje em dia? Só uma elite desfrutando do flamenco e só uma elite desfrutando do fado. E isso a gente vai trazer nesse espetáculo com as dores do fado e as dores do flamenco, rondura. A gente fala quando alguma coisa é muito profunda no flamenco, é rondo. E a alegria de viver,
que é muito característico também do flamenco e também que é muito característico do fado. Então, e temos um fado brasileiro, não sei se vocês conhecem, né? Que vou voltar à primavera, que era tudo que eu queria. É um fado nosso aqui, que também vai estar presente no espetáculo. Então, vão ser muitas surpresas e ainda não temos datas de estreia, mas estamos em plena produção. Certo. Olha, grandes convites, estaremos presentes. E estamos chegando ao final de mais um programa Sem Ponto. E aí, Arisson, poderíamos passar o dia aqui conversando, né? Mas assim, nessa mesma toada da Ana que colocou a questão dos espetáculos para o pessoal participar, quem está nos assistindo quer se engajar nessa luta em defesa da água, da Corsã, como é que faz? Tem algum calendário de lutas? Como é que se informa? Nós estamos agora finalizando esse processo todo no judiciário. Nosso processo de luta, você acompanhou boa parte, Guilherme, na rua, Ciro, talvez a Ana também tenha acompanhado, que nós dividimos nossas lutas e nossa estratégia de luta em várias fases. Teve a hora da luta na rua, mas principalmente a luta jurídica, porque a luta política aqui na Assembleia Legislativa, infelizmente, nós perdemos, porque os deputados, como eu disse, já na outra legislatura, eles estiveram muito mais preocupados com o kit asfalto, com a sua reeleição, do que propriamente dito com a manutenção da Corsã pública e da água pública. Então, nós perdemos essa luta aqui na Assembleia Legislativa, mas nós estamos ganhando a luta dentro do Judiciário, que aí sim, nós estamos agora com o tempo desta semana e para o início da próxima semana, segunda ou terça, encerra um prazo de recurso junto ao Tribunal de Contas, junto ao Tribunal do Trabalho e junto ao TJ também, para que a gente possa manter as liminares que proíbem a privatização. E, claro, nós precisamos da população ao nosso lado. Entre estar nas lutas de rua ou não, isto é uma decisão que nós vamos, de acordo com o movimento, nós vamos criando, né, junto com os nossos representantes sindicais, junto com a nossa categoria, mas principalmente fazer esse trabalho de mídia e de rede social. Esse é fundamental, que as pessoas se engajem e coloquem para fora. Quanto mais gente souber do que está acontecendo, da realidade, porque é você que está nos ouvindo, somos nós aqui da mesa, é a nossa produção que vamos pagar mais caro pela água. É simples assim. Inclusive, Arilson, acho que depois a gente vai colocar como imagem de apoio, tem uma propaganda que versa sobre o chimarrão que a gente está tomando aqui, né? Que vocês realizaram agora. Sim. Nós sempre dissemos o seguinte: não deixe teu chimarrão ficar mais caro. Porque simplesmente a água do chimarrão, aquela água que... 1 litro de água vai ficar mais caro. Hoje custa 1 centavo o litro de água. 1 centavo para ter na tua torneira. Se pegar a conta da Corsã, dividir lá o valor total pelos litros que você consome, dá 1 centavo. Então você tem na sua torneira, no seu banho, a hora que tu quiser, água a 1 centavo. E principalmente água de qualidade. Água de qualidade, água que eu sempre digo assim, eu tenho 2 filhos de 24 e 22 anos, eles nunca, na minha casa, tiveram que tomar água mineral. Sempre água tratada, água da torneira. Tira lá o copo e bebe. E nunca ficaram doentes por alguma coisa a respeito de veiculação hídrica. Isso é importante que se diga, porque a Corsã entrega um produto de alta qualidade. E é isso que eles estão interessados. Nesse bem mais precioso para a nossa vida. Isso nós nunca podemos esquecer. Eles dizem, mas a Corsã está aí há 50 anos e não fez esgotamento sanitário. Isso é grande coisa. Grande coisa. A Corsã nunca pôde fazer esgotamento sanitário. Primeiro, não tinha lei para isso. Segundo, não tinha contrato para isso. Essa é a narrativa que eles jogam para cima de nós. Agora, a Corsã está há 50 anos e atende 98% dos gaúchos, dos municípios que ela tem contrato. 98%. Isso é importante que se diga. Então, ela cumpriu sua função. Agora vem uma nova etapa, um novo serviço, que é esgotamento sanitário. E a Corsã já tem, em poucos anos, que isso começou em 2014, de 2014 para cá, a Corsã tem 21%. Está aqui no balanço dela desta semana. 21%.
E tem contratado já para chegar, como eu disse antes. Se não fizer mais nada, terminou a Corsã hoje, só colocar em prática, chega em 2030 a 70%. Isto tem que ser dito para a sociedade. Aí eu digo o seguinte, em Balneário Camboriú, a mesma IGEA pegou em 2015 e o investimento de 2015 a 2023 é 0 em esgotamento sanitário. Eu posso usar isso, mas eu estaria mentindo, porque ela não tem contrato de esgotamento sanitário. Ela tem contrato para água. Então, nem ela investe em esgoto onde não tem contrato. É a mesma situação da Corsã. Então, nós temos que deixar isso claro, porque é muito fácil os neoliberais, os deputados hoje do sapatênis, nada contra quem usa, mas são os senhores dos sapatênis que gostam muito de usar essas narrativas, de jogar para fora, bater em trabalhador, funcionário público, principalmente, é o alvo deles. Vamos lá, faz a coisa certa, pesquisa, lê a lei, lê o que está à tua disposição. Tu é deputado, cara. Tu vai fazer a coisa certa. Tu tem que fazer a coisa certa. E não, pelo carguinho que tu tem lá no governo, fazer uma defesa que o governador Sapatênis e o vice-governador Sapatênis querem que tu faça. Enfim. Olha, Arilson, tá osca a cena, mas a gente confia na nossa capacidade de resistência. Agradeço a tua contribuição, né, à nossa mesa de debate. Agradeço a Ana. Já passo a palavra, Ana, para tu fazer o teu fechamento. Deixo aqui também, né, fico muito feliz de estar participando dessa mesa, que a gente está cumprindo aquilo que a gente se propõe no podcast, que é fazer esse diálogo entre a cultura e o movimento popular, as resistências e a soberania. E deixo o convite para o pessoal seguir nas redes, né, o Sindicato dos Bancários, a CUT-RS e o 100 Ponto Podcast. Né. Ana, o que tu tem para nos dizer dessa tua participação? Eu gostaria que, de repente, colocasse alguma imagem da Ana bailando para a gente finalizar esse programa com beleza, que a gente precisa muito disso. Olé, estou me sentindo muito, muito feliz de estar aqui. Adorei te conhecer, ficar mais por dentro. Informação é tudo. E queria convidá-los para seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. É facinho, La Negra na Medeiros. É só pesquisar lá que você consegue. E todos os vídeos que estão sendo apresentados tem graciosamente lá para assistir. E muito obrigada por esse caminho e por me fazer sentir e constatar mais uma vez que essa minha arte que eu luto há tanto tempo é popular e é soberana também. Arilson, por favor. Perfeito, agradecer também vocês, Ana, prazer te conhecer, a gente sempre aprende, cada vez aprende mais na nossa vida, Guilherme e Ciro, e dizer assim, dia 16 de dezembro de 2022, nós registramos em cartório que no dia 20 a EGEA venceria o leilão, e não deu outra. A EGEA venceu o leilão, mas nós vamos derrubar o leilão e vamos fazer a CPI, e o governo Leite, o governador que quer ser candidato a presidente da República, acho que não vai dar. Tenta outra vez. Abraço. Então é isso, pessoal. Terminando mais um programa 100 Ponto. O programa da aldeia para o mundo, onde soberania, direito dos povos, direito à água, à cultura, a questões fundamentais para a existência humana, sempre serão defendidos nesse programa. Para quem está nos assistindo, esse também é um programa interativo, então mandem sugestões de pauta, mandem sugestões de convidados, que é uma mesa aberta. Aqui o papo flui sem censura, sem ponto, pode acessar de qualquer parte do mundo. E é isso, mais uma vez, obrigado Ciro, obrigado Pittini, Fernanda, que estão aí também trabalhando para que esse programa vá ao ar. Compartilhe, como o Ciro já mencionou, nossas redes, e vida longa à luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Um abraço. Olé!